Olá pessoal, aqui é o professor Marcos retornando depois de algum tempo sem gravar. Nós retornamos aqui com o nosso canal, né? E nós vamos hoje abordar um assunto que nós estamos vendo com as nossas turmas de segundo ano, o assunto de calorimetria. Nós vamos ver como o Enem cobra esse assunto através de uma questão, né? Então vamos lá. A nossa questão diz: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por quilo por Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. O comando da questão diz: se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Aí ele nos dá aqui as alternativas. Primeiramente vamos entender o enunciado da questão, né? A nossa questão diz que há uma temperatura ideal, né, para o aquário, para que os peixes venham a viver no aquário. E essa temperatura ela é mantida através de um sistema de aquecimento. Por quê? Porque naturalmente o aquário ele perde calor, a água perde calor e tende a esfriar, né? Ela tende a reduzir a sua temperatura. Só que existe um sistema de aquecimento que compensa essa perda de calor. E ele compensa através de uma potência de 50 watts. Mas o que significa 50 watts? Né? Significa 50 joules por segundo. Ou seja, o aquário ele recebe 50 joules por segundo de calor, porque ele perde naturalmente essa mesma quantidade de 50 joules por segundo. Só que em uma determinada situação, a questão supõe que durante 1 hora o sistema de aquecimento ficou desligado. 1 hora significa 3.600 segundos. E ele quer saber justamente qual foi a redução de temperatura causada por esse intervalo de tempo, né, de desligamento, em que houve somente a perda de calor, em que o sistema não recebeu calor, né, porque estava desligado. E é isso que nós vamos descobrir, a variação de temperatura. De já nós podemos observar que alguns dados, como variação de temperatura, quantidade de calor perdida pelo sistema, né? Então logo nós lembramos da equação do calor sensível, né? Essa equaçãozinha aqui. Quantidade de calor é igual a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Aí nós perguntamos, como nós vamos descobrir esses dados? Quantidade de calor, massa, calor específico, para depois nós descobrirmos a variação de temperatura. Nós vamos utilizar os dados fornecidos pela questão. Nós temos uma potência de 50 watts, 50 joules por segundo que ele perdeu, durante 3.600 segundos. Isso quer dizer, nós podemos utilizar a nossa equaçãozinha aqui da potência. A potência é igual a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo em que aquela quantidade de calor foi, em que ele perdeu aquela quantidade de calor. Substituindo a potência e o intervalo de tempo, nós vamos fazer uma regra de 3 e obter o valor de 180.000 joules. É a quantidade de calor que o aquário perdeu durante 3.600 segundos, que é a mesma coisa que 1 hora, né? O outro dado importante é a massa. A questão, ela não nos deu o valor da massa, mas ela nos deu o valor da densidade da água. A densidade da água é 1 kg por litro. E também a questão nos diz que o aquário possui o volume de 50 litros. Se a cada litro
ele possui a massa de 1 kg e nós temos 50 litros. Então nós vamos ter a massa de 50 kg de água no aquário. A questão também nos deu o calor específico da água. 4 kJ por quilo por Kelvin. Transformando esse valor somente aqui o prefixo quilo, nós vamos utilizar 10 elevado a 3 para facilitar os nossos cálculos. De posse desses dados, quantidade de calor, massa e calor específico, nós vamos substituí-los na nossa equação. Quantidade de calor é igual a massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Então, substituindo a quantidade de calor, 180.000, massa, 50 kg, e calor específico, 4 vezes 10 elevado a 3, nós temos a nossa incógnita, que é a variação de temperatura. Somente organizando aqui 180.000, nós colocamos 180 vezes 10 elevado a 3, para facilitar os nossos cálculos depois, quando formos dividir pelo 200 vezes 10 elevado a 3, que está no segundo membro. Aqui nós somente invertemos os membros, colocamos o primeiro no segundo, o segundo no primeiro, para a incógnita ficar no primeiro membro. Passando 200 vezes 10 elevado a 3 para o segundo membro, passa dividindo, nós efetuamos a divisão e vamos ter o valor da variação de temperatura, 0,9 graus Celsius. Essa é a quantidade que a temperatura variou, né? Ou seja, ele perdeu 0,9 graus Celsius durante 1 hora, perdendo 50 joules a cada segundo. Então a alternativa aqui na nossa questão é a letra C. Então estamos abordando aí o assunto de calor sensível. Até a próxima, pessoal.